Sabe, lá no livro do Apocalipse, existem 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas reais lá do primeiro século. Mas, e se essas cartas fossem muito mais do que isso? Existe uma interpretação fascinante que diz que elas são, na verdade, um roteiro profético, um mapa que descreve toda a era cristã, desde os apóstolos até os nossos dias. Vamos mergulhar nessa ideia juntos? Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender o contexto histórico dessas cartas. Depois, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo profética que elas supostamente formam. Aí a gente faz uma viagem rápida por cada período da história e no final, vamos ver qual seria a mensagem disso tudo para hoje. A grande questão aqui é bem ousada, né? Será que mensagens escritas para comunidades específicas, quase 2000 anos atrás, poderiam ter um tipo de código que mapeia toda a história da igreja? Pois é exatamente isso que essa linha de interpretação propõe. Então, tudo começa na ilha de Patmos. É lá que o apóstolo João recebe uma visão e a ordem de escrever para 7 igrejas específicas na Ásia, que hoje é a Turquia. E essas cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e as outras, elas não foram escolhidas ao acaso, não. Elas ficavam bem no caminho de uma importante rota postal romana. E aqui está o ponto central de tudo. De acordo com essa interpretação, cada carta tem uma aplicação dupla. Uma era literal, para aquela igreja da época, e a outra, profética, para um período futuro da história. As características, os elogios, as críticas, tudo isso descreveria a condição espiritual de cada uma dessas eras. Tá, mas como é que fica essa linha do tempo na prática? Vamos visualizar agora esse mapa da história que, segundo essa interpretação, estaria codificado lá nas cartas do Apocalipse. Essa linha do tempo organiza a coisa toda. Cada igreja corresponde a um período histórico bem específico, com eventos marcantes. A interpretação conecta o nome e a condição de cada igreja com o que estava acontecendo no mundo, desde o ano 31 até chegar nos dias de hoje. Agora vamos fazer uma viagem bem rápida por esses períodos, começando lá com a igreja primitiva e seguindo a trilha da história, sempre de acordo com essa visão profética. O primeiro período é Éfeso, a Era dos Apóstolos. Era uma igreja conhecida pela doutrina correta, pelo zelo, só que veio um alerta bem claro. Eles tinham perdido o primeiro amor, aquele fervor do início, sabe? O desafio era justamente reacender essa paixão. Depois vem Esmirna, a igreja perseguida. A profecia fala de uma tribulação de 10 dias. Aí é que entra um princípio interessante. Um dia profético equivaleria a um ano literal. E isso aponta, olha que incrível, para os 10 anos da pior perseguição romana sob o imperador Diocleciano, que foi de 303 a 313. E o que acontece em 313? O Édito de Milão, que acaba com a perseguição. A correspondência é notável. Com Pérgamo, a coisa muda completamente. A perseguição acaba, mas no lugar dela entra o compromisso. O cristianismo vira religião da moda no Império Romano, com Constantino. Essa união entre igreja e Estado é interpretada como o lugar onde Satanás habita, porque foi aí que muitas tradições pagãs começaram a se infiltrar na fé. E esse período, segundo essa visão, termina em 538, com a consolidação da supremacia papal. A era de Tiatira é longa, cobre toda a Idade Média. A figura de Jezabel aqui simboliza um tempo em que tradições de homens e até idolatria se misturaram com a doutrina oficial. Mas, ao mesmo tempo, sempre existia um contraste. Grupos como os valdenses, que escondidos preservavam o cristianismo focado só na Bíblia e muitas vezes eram perseguidos por isso. E isso nos leva a uma data que simplesmente mudou o mundo. 1517. O ano em que o monge Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante, desafiando tradições de séculos. A Era de Tiatira estava chegando ao fim. Essa frase é muito forte, né? E ela introduz o período de Sardes, de 1517 a 1798. É a era pós-reforma. A igreja tinha nome de que estava viva por causa da volta à Bíblia, mas aquele fervor inicial da reforma foi se apagando, e o que ficou foi um formalismo frio, sem vida. O fim dessa era também é marcado por um evento histórico bem preciso. Em 1798, um general de Napoleão Bonaparte prende o Papa Pio VI. Esse ato encerrou o poder político que a instituição tinha desde 538, exatamente 1260 anos depois, um período de tempo que aparece em outras profecias bíblicas. A era seguinte, Filadélfia, é uma de grande otimismo, de reavivamento.
Depois daquela confusão toda na Europa, surgiu um interesse enorme em estudar a Bíblia de novo. Foi a época dos grandes movimentos missionários e de uma forte expectativa pela volta de Cristo, o que gerou grupos de estudo profético no mundo inteiro. E assim a gente chega na sétima e última igreja, Laodiceia. E de acordo com essa interpretação, este é o período em que nós vivemos hoje, começando por volta de 1844 e indo até o fim dos tempos. A grande característica de Laodiceia é a mornidão espiritual. A carta descreve uma igreja que se acha rica, bem-sucedida, que pensa, não preciso de nada, mas aos olhos de Deus, ela é pobre, cega e nua. É uma crítica forte à autossuficiência que acaba gerando uma acomodação espiritual. Mas a mensagem não é só de crítica, ela também oferece uma solução, um remédio em 3 partes. O ouro seria o símbolo de uma fé genuína, de amor verdadeiro. As vestes brancas representam a justiça de Cristo que cobre nossas falhas. E o colírio é o discernimento que vem do Espírito Santo para a gente enxergar nossa real condição. E aqui a gente chega no clímax de todas as 7 cartas. A imagem de Cristo do lado de fora batendo. E o detalhe é que ele não está batendo na porta de quem não acredita, mas na porta da própria igreja e na porta do coração de cada pessoa. A solução para a mornidão não é um novo programa ou uma instituição, mas sim um encontro pessoal. Então, para resumir, essa interpretação enxerga as 7 cartas como um grande mapa da história cristã. Cada período teve seu desafio, perseguição, compromisso, corrupção, mornidão, e para nossa era a mensagem final é um apelo direto, pessoal e individual. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa interpretação for mesmo um mapa, em que ponto da jornada nós estamos? E mais importante ainda, o que significa Cristo estar batendo a porta justamente neste momento da história? A resposta para isso, segundo essa visão, define não só o nosso presente, mas também o nosso futuro.